Olá, tudo bem? Boa noite, boa segunda. Espero que tenham tido uma boa Páscoa para todos e todas. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre influência política. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui, que eu tenho alguns pontinhos que eu queria falar com vocês sobre isso. Tem um vídeo sobre o conceito de influência, o exercício da influência. Tem um vídeo meu no nosso canal do YouTube. Mas aqui eu queria conversar com vocês sobre isso aplicado ao que nós estamos vivendo, ao nosso dia a dia. Aqui no IGTV a gente conversa um pouquinho mais informalmente sobre alguns assuntos, sobre algumas questões que estão acontecendo no nosso dia a dia. Tá? Então eu vou começar pela definição de influência. Tá? Então vamos lá. Autoação ou efeito de influir. Causar uma ação, um efeito, um resultado ou outra coisa em uma pessoa. Essa é a definição do dicionário. Tá? A influência da chuva nas plantações, por exemplo, a influência dos créditos na economia, a influência dos juros no preço das coisas. A gente escuta isso quase todo dia, infelizmente, ultimamente é quase todo dia. Né? Então, é uma ação que causa uma reação em outra figura, no nosso caso, de uma pessoa para outra. Certo? Tá aqui minha colinha, tá? São minhas anotações, hábito adquirido em meio a milhares de jornalistas, né? Um hábito interessante, pra gente não se perder. Depois que a gente fala sobre a definição, que é até comum, a gente ouve falar muito de influência e tudo, e agora no mundo digital, de uns anos pra cá, a gente ouve muito influencer, que na verdade é a palavra em inglês para a mesma coisa, influência. O que é um influencer no mundo digital? Uma pessoa que está exercendo algum tipo de ação ou de opinião ou de comportamento sobre outras pessoas. Né? Então é um influencer digital. O digital, a gente ouve falar mais no influencer, ele está muito ligado ao consumo. Né? Influenciar padrões de comportamento e de consumo. Geralmente comportamentos ligados ao consumo. Né? Os influencers de estilo de vida, a pessoa está mostrando ali coisas que comportamentos que você pode ou deve ter, coisas que você deve adquirir, padrões, né? São formas de exercer esse espelhamento de comportamentos, né? E de opiniões. Depois a gente traz aqui para o nosso mundo político a influência política. A gente ouviu falar influencer político, né? Tem sei quantos milhões de seguidores, né? É uma coisa que a gente não ouve muito falar. Mas a influência política que a gente vai conversar aqui, ela se deve muito mais ao mundo real, digamos ao mundo offline, certo? Porque o online é um reflexo disso e é um complemento, mas a gente não vive e não atua politicamente apenas na internet, né? A gente trabalha isso no mundo real. Então, a gente tem que entender, você como líder político, líder política, tem que entender que a influência que você exerce é sobre a vida de pessoas. Não são telas, não é um simples comentário, uma ideia pessoal sua. Você tem que entender a diferença entre você, pessoa, e você, figura pública. A sua influência tem que ser pautada na distinção entre essas duas personas. Eu, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, a minha persona aqui é de cientista política, de consultora política. Então, algumas coisas são compatíveis com opiniões pessoais mais profundas, outras não. Outras eu preciso explicar para vocês todas as perspectivas, porque de alguma forma eu estou influindo no que vocês estão pensando. De repente eu estou dizendo para você alguma coisa que você ainda não sabe. Então eu estou modificando um pouco a sua realidade. Pode ser que você reflita sobre isso, absorva essa ideia que eu estou te passando, esse comportamento que eu estou apresentando aqui na sua vida. Então eu já exerci uma influência sobre você. Então eu tenho que tomar muito cuidado com esse tipo de influência. Não é só se ela é positiva ou negativa, mas de qual a natureza dessa influência. Certo? Isso vai agregar em que a pessoa? Eu estou dizendo, digamos, algumas figuras, lideranças políticas apresentam comportamentos um pouco mais exacerbados, extremados, tanto à direita como à esquerda, tanto faz, o efeito é o mesmo, certo? Essa pessoa se comporta de maneira extremista, exagerada, ela está influenciando aquelas pessoas que lhe admiram a agir também dessa forma, como se fosse um comportamento padrão, aceitável socialmente, desejável socialmente,
certo? Não é só o certo ou o errado, é como a pessoa incorpora aquilo, a maneira de fazer política daquela pessoa vai se identificar com esse comportamento da pessoa que influenciou, do líder político ou da líder política que ele ou ela admira, entende? Então temos que tomar cuidado, porque uma coisa são opiniões pessoais, outra coisa são opiniões públicas. Tem que tomar muito cuidado com isso, com o seu papel de líder política e o seu papel como pessoa. Ah, Lídia, eu sou uma pessoa, eu vou mentir sobre quem eu sou, você já disse 1000 vezes que a persona política tem que estar alinhada com a pessoa, de fato, com a minha personalidade, com a minha história de vida? Claro, certo? Mas existem, vou dar um exemplo interessante, do comportamento da pessoa e o comportamento do líder político. O falecido Eduardo Campos, uma vez foi questionado sobre a questão do aborto, todos sabemos que ele era uma pessoa assumidamente bastante religiosa, tinha tido o último filho que ele teve com a esposa, tinha síndrome de Down, e o episódio ele já tinha relatado em um outro momento de que eles foram abordados para fazer o aborto, né, durante a gravidez, porque a criança ia ter síndrome de Down, etc. E a resposta dele sobre se ele era a favor ou contra o aborto, ele disse, olha, como pessoa, Eduardo, eu sou contra o aborto, a minha religião, a minha cultura, a minha educação, etc. Porém, como homem público, né, como, se eu não me engano, ele tinha um cargo na época, não sei se era governador, não lembro bem, desculpa. Mas ele disse assim, como líder político, eu tenho por obrigação lutar para que as pessoas que têm o direito, que está em lei, tenham acesso a esse direito, que foi garantido por lei. Entende a diferença? Quando ele vai falar com as pessoas, ele vai exercer uma influência ligada ao cargo que ele está exercendo. Ele vai dizer o quê? Ele vai conversar com as pessoas sobre o direito que essas pessoas têm, de como acessar esse direito, de como escolher a respeito, certo? Esse é só um exemplo bem mais extremo sobre a questão do aborto, que é muito controverso. Mas isso se dá em pequenas coisas, como a pessoa se comportar politicamente, como votar, como tratar o seu representante político, né? A gente vê, principalmente nesse período agora com relação ao governo atual, as pessoas se referindo ao presidente de uma forma mais jocosa, às vezes bastante bélica, né? A figura da autoridade máxima do país se fundiu com a figura da pessoa, Jair Bolsonaro, com todos os defeitos que ele tem. Se a gente fosse enumerar os problemas dele como pessoa e como presidente, não caberia nem em vários vídeos desses, mas não é o caso. Porém, o que alguns líderes políticos e políticas vêm fazendo é influenciando as pessoas a tratar isso de forma bélica, tratar isso de forma grosseira, tratar as personas, o que a gente chama de autoridades públicas, de maneira também a desrespeitar, né? Ninguém presta, as pessoas são atacadas na rua, e isso é um pouco complicado, né? A gente tem que tomar cuidado e trabalhar essa influência política no sentido de fazer com que ajudar as pessoas a entender seu papel como cidadão, entender o seu papel como líder político e representante político, entender como é que se dá essa relação entre as pessoas e seus representantes, entre as pessoas e as instituições, quais são seus direitos, quais são seus deveres. A gente tem que tomar cuidado, porque quando você é um influencer ou uma influencer política, você está influenciando sobre a vida das pessoas. É diferente se eu sou uma influencer que estou fazendo uma publicidade de um produto, a pessoa absorve aquilo ali, acha interessante, apreende e diz, eu vou comprar, o produto deu problema. Certo? O máximo que pode acontecer, se não tiver a ver com saúde, etc., é a pessoa pedir o dinheiro de volta, dizer eu não confio mais nessa pessoa. E quando você trabalha com a vida das pessoas, quando a sua opinião influencia na vida e na atitude das pessoas, você tem uma responsabilidade cultural, você tem uma responsabilidade social, responsabilidade concreta. Porque a influência que você exerce, por exemplo, se você trabalha dessa forma de influenciar comportamentos bélicos e comportamentos mais desrespeitosos, você está assumindo que as pessoas podem tomar atitudes extremas, certo? E isso vai influenciar negativamente não só na vida dela, como na vida da família, das pessoas que estão em volta. Pode desde uma própria distorção da ideia de política, com a distorção da ideia do papel do cidadão, até um crime, né? Infelizmente isso pode acontecer.
E a gente está em tempos em que essas influências, elas estão ganhando até caráter violento, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. O digital expande isso porque chega a muitos lugares que o offline não chega. Mas isso sempre aconteceu, essa questão da influência sempre foi muito importante. Por quê? Porque você está lá como uma espécie de modelo para aquelas pessoas. Quando a gente vai estudar comportamento eleitoral, a gente estuda uma parte de psicologia, né? Psicologia do voto. Geralmente você vota em projeção. Aquela pessoa que você está escolhendo para lhe representar é uma projeção de alguns valores e comportamentos que você admira, ou você entende que são iguais aos seus, ou você gostaria de chegar naquele patamar, certo? É sempre uma projeção, psicologicamente falando. Então, quando eu sou um líder político, uma líder política, eu sou uma projeção das ideias de alguém. Então, o papel da influência é você, primeiro, aprender essa projeção e depois uni-la, sempre a história de uni-la à sua persona, ao seu comportamento, aos seus valores e tomar cuidado em como isso é transmitido, como isso é comunicado. Eu não posso simplesmente chegar aqui e conversar com vocês sobre influência com todas as minhas opiniões pessoais. Por quê? Porque, primeiro, minha opinião pessoal não é unanimidade. Eu tenho que respeitar você que está me ouvindo, que você tem opiniões diferentes e tudo. O que eu tenho que explicar para você é como as coisas funcionam, a política das coisas, para que você possa ter uma noção de como funciona e daí retirar a sua opinião, a sua atitude, o seu comportamento aceitável dentro da democracia. Certo? O papel da gente é trabalhar com esse tipo de comportamento. Isso não é utópico, isso não é ideal. Isso é um comportamento que eu acredito que todo líder político, toda líder político tem que se preocupar em ter. Porque não é só você, não é só o seu grupo político, não é só a sua equipe, a sua família, aquele núcleo pequenininho que a gente está acostumado no dia a dia. Você tem que entender, por exemplo, você é um representante que recebeu 12 mil votos. Você tem potencial inicial de influenciar 12 mil pessoas. Essas 12 mil pessoas têm família. Essas 12 mil pessoas têm local de trabalho, têm amigos. E isso reverbera. Percebe como vai? A sua influência cresce num patamar até impossível de mensurar. Então a gente tem que tomar cuidado, porque é uma responsabilidade muito grande. Quando você vai, uma pessoa pública, não necessariamente no cargo, né? Não necessariamente eleito, mas você tem líderes políticos, líderes de comunidade, pessoas de influência, pessoas formadoras de opinião, pessoas que no trabalho estão em posições que são públicas também. Todas essas pessoas têm influência, têm uma imagem, têm um reflexo sobre o seu comportamento e sobre o comportamento do cargo, daquela situação ou instituição que está representando. Tá? Um pouquinho disso que eu queria falar com vocês. Lembrando que a influência, como a gente definiu no início, tem o poder de moldar não só as opiniões das pessoas, como as ações das pessoas. Então, responsabilidade dobrada, triplicada, quadruplicada. O que você diz aqui pode levar a pessoa a fazer coisas fantásticas e coisas terríveis, certo? Muito cuidado com o que comunicar e principalmente como comunicar, como exercer a sua influência. Certo? Naturalmente, quando você está no cargo público, você influencia alguém. Isso vem com a posição de liderança política. Não só no cargo, né? Como eu disse um pouco antes, desculpa o equívoco. Mas quando você está na posição de liderança política, naturalmente a influência vem junto, porque as pessoas estão olhando diretamente para você. Então, querendo ou não, elas estão lhe observando, seu comportamento, suas opiniões, isso tudo é importante para alguém. Então, você tem esse potencial, tá? Então, vamos cuidar um pouquinho mais sobre essa questão da influência. Vamos observar os líderes que nós temos aí, que tipo de comportamento eles estão influenciando você a ter, certo? Como líder ou como cidadão ou cidadã. Vamos observar um pouquinho quais são os padrões de liderança que estão se estabelecendo na sociedade agora, certo? O seu comportamento, o comportamento que o líder que você admira ou a líder que você admira, reflete com seus valores, reflete com a posição que essa pessoa está lhe levando a ter que tipos de pensamentos e atitudes políticas.
É uma reflexão importante para a gente fazer, tá bom? De um lado, serve para um lado e serve para o outro. Serve para o líder ou a líder política e serve para o cidadão ou cidadã. Todos nós exercemos influência um sobre o outro. Os pais sobre os filhos sobre os pais, os irmãos, os cônjuges, você no seu trabalho, você na escola, professores, alunos, certo? Todos nós exercemos influência e também influência política. Quando você exprime uma opinião, quando você apresenta um comportamento. Então vamos pensar um pouquinho mais sobre isso, sobre como a gente vem exercendo a nossa influência e como a gente vem absorvendo a influência política dos outros, tá bom? Boa segunda, a gente se vê na próxima. Beijo!